Fala galera, bem-vindos ao canal Z Animações. Quem fala com vocês é o Elder. E hoje, galera, eu vou falar sobre algo muito legal, que é uma análise da primeira temporada de Macroverso, que está disponível aqui no canal. É você ir na aba da playlist ou então de pesquisa do Google e colocar e procurar lá por Macroverso que você vai encontrar. O que é exatamente? Vamos começar bem lá das premissas do episódio 1, que mostra um astronauta partindo de uma missão. Bom, na série, na série mesmo, no episódio 1, não aparece muito detalhadamente. Porém, se você prestar atenção, tem um filme do Macroverso e nesse filme eu adicionei algumas cenas extras. Inclusive eu tinha colocado aqui nesse caderno, que é onde eu faço a maioria das anotações sobre várias séries que eu postei já, que eu estou produzindo ou que eu vou produzir ainda. E aqui não foi diferente. Aqui eu fiz várias anotações. Aqui, como você pode ver, tem a anotação dos personagens, características todas dos personagens, e do lado dele tem um dublador, a galera que faz a voz, né? E aí, deixa eu ver. Aqui também tem algumas cenas extras. Não vou mostrar muito para não dar spoiler. E aí, o que eu falei? Eu vou fazer algumas cenas extras para o filme. Até porque o filme iria dar mais ou menos 40 minutos. Eu queria algo perto de uma hora. E aí eu fui adicionando as cenas até bater o tempo que eu queria. Foi 59 e um quebrado, quase uma hora. E aí, então, a cena mostra ali. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, a cena mostra ali um astronauta meio que pensativo. Isso eu estou falando do filme, beleza? No filme aparece assim, um astronauta pensativo e ele se lembra. Aí faz um flashback e volta alguns anos anteriores. Porque lembrando que o Azimuth, que é o personagem, um dos personagens principais, ele é do futuro, no mundo dele. Lembre-se, Macroverso aborda também o multiverso, que são múltiplos universos nossos alternativos, que está baseado na teoria quântica do multiverso, das múltiplas terras ou múltiplos universos. Então ele se recorda ali de um momento de uma pessoa que ele gosta muito, que é a Francienne Cissier, que é uma astronauta francesa que mora, ou digamos assim, trabalha na mesma base de atuação dele, que é a NASA é matriz, ou seja, a NASA dos Estados Unidos. E lembrando que o Azimuth, ele é brasileiro. Como assim? Ele tem uma nacionalidade brasileira porque ele morava no Brasil quando aconteceu uma guerra mundial que afetou a maioria dos países. E aí ele teve que se mudar porque aconteceu, ele perdeu os pais, e ele teve que se mudar para os Estados Unidos e foi adotado por uma família lá, uma família chamada Azimuth, que por isso ele herdou o nome Azimuth, porém ele não perdeu a nacionalidade brasileira. Ele tem dupla nacionalidade. E aí o que acontece? Que ele quis manter a bandeira do Brasil como uma homenagem aos pais dele que morreram. Então, por isso ele tem aquela bandeira do Brasil, aparece em algumas cenas, principalmente no primeiro episódio e no terceiro episódio, no flashback que tem. Bom, aí continuando, ele tem essa recordação, que é uma pessoa importante para ele, e aí ele volta para a realidade. E mais para frente é explicado por que ele tem esse apreço, esse carinho por essa mulher, a Francine Cissier. Lá para o episódio 3 explica o motivo em uma cena também de flashback, onde ele conta um pouco do que aconteceu com ele, onde todo mundo ali está reunido, né, e está contando histórias tristes, meio que histórias abaláveis da sua vida. E chega a ver de Azimuth conta essa história onde a namorada dele, né, a Francine Cissier, acaba morrendo. E aí então, voltando agora para o estado presente, para o tempo presente, ele tem uma conversa com o dono da NASA, digamos assim, o presidente da NASA, que é o August. Então ele diz lá que uma missão que provavelmente o Azimuth não vai sobreviver e que ele poderia optar por não ir.
mas ele está ciente ali que ele é a única opção. Basicamente só tem ele capacitado para ir, porque ele é o capitão, ele tem uma patente de capitão e não tem ninguém superou a ele ali naquele momento. Então ele decide que pela Franciane ele deveria fazer isso porque seria algo que ela faria. Então talvez ele não faria se não tivesse essa motivação a mais, que é no caso a Franciane. Então ele decide ir, e o Augusto diz que, pô, eu estou muito feliz por você, que você vai para essa missão, vamos dar energia positiva para ele. E aí tá tudo pronto, vai ter uma coletiva de imprensa onde eles vão dar um pouco mais de detalhes sobre essa missão. E aí o August explica que na verdade o mundo do Azimuth teve uma guerra, e essa guerra, digamos que fez com que os recursos, a maioria dos recursos, sejam eles alimentícios ou energéticos, principalmente o energético, estivessem escassos. Então não daria para utilizar energia solar por causa do defeito das bombas nucleares que atingiram várias partes do mundo. Então meio que sujou entre aspas o céu, né? Mais ou menos parecido com Matrix, onde houve uma guerra, tentaram acabar com as máquinas, porque elas se alimentavam também de energia solar, e aí os humanos sujaram o céu. Só que aqui em Macroverso acontece que foi por causa de guerra mesmo, e essas bombas nucleares sujaram os céus da maioria na parte do mundo. Ah, por que você não bota então painéis solares em áreas que não tem essa sujeira? Justamente, coloca, mas não é o suficiente para abastecer todo o mundo. Então eles tentam recursos alternativos, porém não tem tanto sucesso assim. Então a única saída que eles veem é fora da Terra, onde possivelmente tem muito mais energia disponível. E quem é a maior, digamos assim, quase que um monopólio de astronomia ou de questões astrológicas? A NASA. Então é por isso que a NASA investe da sua cartada total nisso. Lembrando que a NASA fez uma outra missão em 2027, que foi justamente onde Azimuth perdeu Franciane Cecier, que era a pessoa que ele gostava muito, que ele estava praticamente não, eles estavam já namorando. E aí então a NASA fracassou nessa missão porque ela não conseguiu pegar todas as ogivas. E o que seriam essas ogivas? Um buraco negro estava surgindo no universo de Azimuth, em várias partes, e os físicos calcularam que ele estaria perto de uma lua de Júpiter, mais ou menos assim. Então a missão era ir até essa lua e capturar os orbes que haviam caído, porque dentro desse buraco negro estava liberando fragmentos, migalhas de um certo mineral que produzia uma extensa energia dentro dele, que estava totalmente comprensado. Então eles viram ali a chance de ter uma nova fonte de energia. Então foi assim que foi o intuito da missão, da primeira missão. Porém ela fracassou. E então quando chegaram foram duramente criticados, principalmente Azimuth, porque ele era o comandante da missão, ele que estava acerca do domínio ali, do comando. Então, depois dessa falha, a NASA ficou sem prestígio por vários anos, até que a crise começou a apertar mais as coisas e não teve alternativa. Ou é a NASA, ou a gente vai para outra estação que não tem tanto prestígio assim, ou qualidade material e também qualidade humana para fazer isso. Porque mesmo a NASA, depois desse erro, perdeu muitos funcionários, investidores, sim, mas ainda continua sendo uma potência. Então, apostar na NASA seria uma cartada muito interessante para as pessoas da Terra, um último fio de esperança. E eles viam em Azimuth esse último fio. Porém, a população não. Então, ele era muito criticado, principalmente pela mídia e principalmente pelas pessoas. Então, você vê no trailer, tem até um pequeno pôster ali, um frame, que mostra Azimuth sendo muito vaiado, ou protestos contra ele.
tem lá uma cena tem um cartaz de uma mulher segurando lá dizendo não, é não sei o que, Azimuth matador, coisa assim, dizendo que ele que matou e foi a causa da morte das pessoas daquela missão anterior. Então nessa missão é tudo ou nada para nada. E eles mandam o Azimuth lá, porque um buraco negro abriu mais próximo da Terra. Antes tinha aberto lá perto de Júpiter, mais ou menos por lá. Só que agora está muito mais perto da Terra e eles veem que agora a oportunidade é única. Talvez o buraco negro suma e vá para um lugar mais distante. Então é agora ou nada. E aí então eles criam várias cápsulas que vão ficar bem perto da borda. Eles calcularam antes da força gravitacional do buraco negro, que é totalmente imensa, não tem comparação, é impossível escapar dela. Então, antes da força começar a agir nas cápsulas, que elas pudessem capturar os fragmentos de energia, porque mesmo que soltasse fragmentos, também soltava energia em seu estado natural, sem estar compressado dentro de minerais. Ou seja, a cápsula ela tinha a capacidade de capturar minerais e energia liberada. Então a missão era essa: Azimuth só iria lá perto da borda, capturar e voltava. Porém, houve um erro de uma falha do motor, digamos assim, uma falha na nave em si. Porque a nave no futuro, a nave era totalmente automática, né? Porém, teve essa falha e o choque com o buraco negro era iminente. Então, quando o Azimuth percebeu, já era tarde demais e ele acabou entrando no buraco negro. E quando ele entra no buraco negro, ele está totalmente desesperado e ele vê que, na verdade, esse buraco negro levou ele para um outro lugar, onde os céus eram roseados, haviam meio que bordas como posso dizer, de circunferência, tipo glóbulos, vários satélites coloridos, e ele foi caindo nesse novo lugar. E o choque foi tão grande que a nave meio que se despedaçou e o Azimuth foi arremessado para fora, perdendo várias partes do corpo, como braços, pernas e um pouco da cabeça também, perdeu parte do crânio. Então, basicamente ali ele estava já nos últimos suspiros e ele acreditava que iria morrer ali. E pro Azimuth ele morria e acabou, entendeu? Não tinha um pós-vida para a crença dele. Porém, ali ele vê uma luz no fim do túnel, ou pelo menos alguém no fim do túnel, porque é mostrado ali rapidamente uma pessoa dando como se fosse tipo um clique, um restart. E esse impulso foi regenerando o corpo de Azimuth, foi ajustando o corpo dele para aquele ambiente, que provavelmente era uma outra dimensão, como é explicado depois, que é a quinta dimensão, na verdade, Macroverso, um ser onipresente. Como assim? Um ser onipresente é capaz de criar um lugar, e esse lugar ser ele próprio, porque ele vai estar ali, acolá, entendeu? Então, Macroverso é um ser da quinta dimensão que se comporta como um lugar. É o primeiro ser, aliás, primeiro ser mesclado com a essência humana. Mais pra frente, talvez eu faça um outro vídeo, porque já está dando quase 13, 14 minutos de vídeo, então faço uma parte 2 da análise. Nessa primeira análise, eu contei um pouco da história de Azimuth até a chegada dele ao Macroverso. Lembrando que eu também tenho uma animação, eu tenho uma HQ, porém a HQ ainda não estou fazendo ela em formato digital, eu tenho apenas ela em formato manuscrito, digamos assim. E a HQ é totalmente diferente da animação. É totalmente não é totalmente, mas é uma história bem diferente da animação. Assim como o livro. O livro é baseado na narrativa, no conto da HQ que eu fiz. Então a animação é mais algo feito especialmente para cá, pro canal, entende? Que eu mudei várias coisas do canal, da HQ, para fazer aqui pro canal, entendeu? Não para ser mais interessante ou menos interessante, apenas para ser diferente, ter uma narrativa que não fosse igual ao HQ. Eu queria algo novo. Então, aqui no canal, a Macroverso tem uma outra linha do tempo. Então, deixa eu ver aqui que tá, ele chega lá, ele é reconstituído e ele fica sem entender nada. Tipo assim, como assim? Eu tava morrendo e agora eu tô aqui de boa. E fora isso, ele estava com a roupa da NASA e a roupa dele mudou.
Então ele fica ainda mais sem entender, porque como assim, eu tô com uma roupa aqui, agora eu tô com outra, eu tava tudo lascado, tudo ferrado e agora eu tô bem? Como assim, né? Ele fica meio que bugado. E aí ele vê meio que uma sombra. Quando essa sombra se aproxima dele, ele vê que na verdade é um ser. E aí ele não pensa outra vez, né? Eu vejo um negócio estranho aqui. Eu tô sozinho num lugar novo. Como um astronauta da NASA, eu tenho que tentar o contato. E aí se renegar o contato, aí eu corro, eu tento lutar, eu tento fazer alguma coisa. Então ele fala, né? Ei, ei! Ele chama assim, né? Pra ver se... Porque não tem como falar, ei, você aí, não tem como ele falar, porque não tem como saber se esse ser fala a língua dele, né? Ou se fala algum idioma que ele conhece. Então, para surpresa dele, você responde ele. E você diz ainda, bem-vindo ao Macroverso. Não se sabe se foi dito de maneira, não posso dizer, de maneira profunda desse ser. Você estava tirando sarcasmo, você estava sendo sarcástico com Azimuth. Esse ser se apresenta como um andarilho e diz que ele está em um lugar chamado Macroverso. Então ele aponta para a nave e diz: vejam, mano, você estava ali naquela nave. Está vendo? Você está morto. E se você quiser saber mais sobre esse lugar, eu sugiro que você me acompanhe. Ou seja, ele convida para Azimuth ir atrás com esse cara chamado Andarilho, com esse ser chamado Andarilho, que usa uma máscara, ele tem um corpo meio azul e usa um manto amarelo. E é cercado de bolas, parecendo aquele bichinho do Star Wars, eu não sei o nome. Eu não estou lembrado agora o nome, mas é um robô. E então o Azimuth não pensa outras vezes, pô, tô num lugar novo. O único cara que entende o que eu falo já vai ir e diz que eu tenho que seguir ele se eu quiser respostas. É o jeito eu ir, eu não tenho escolha. Eu tô vivo por um milagre, eu acho, ele acredita assim. Então ele vai atrás do ser, né? E aí, a continuação da minha análise eu deixo para outro vídeo. Acho que nesse vídeo vai ficar só as primeiras impressões, a primeira parte da minha análise. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, verifica se o sininho de notificação está ativado. Se não tiver, você já ativa, porque o YouTube vai notificar você quando tiver vídeo novo. Então, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado para vocês que assistiram. E, bom, além da minha de Macroverso, tem outra animação chamada Vanglorians. E ela está em processo de animação. Provavelmente sai no final de fevereiro. Estou animando, inclusive hoje tem que fazer muitas coisas novas, muitas cenas que ainda faltam. Eu quero agradecer a galera que me ajuda nesse projeto, principalmente os animadores, como a Naira, ela está fazendo cenários muito show do Reino dos Duendes, e o Josemar, que o cara anima demais, e além disso o André é outro mito da animação. Cara, vocês são demais. Um grande abraço aí, galera, um grande abraço, pessoal, e fui!